Muito bem, estou aqui em mais essa aula para falar sobre propriedades de objetos. Bom, então eu tenho aqui a minha pasta, tá? Você vai ver que eu tenho aqui a minha pasta tipos de propriedades, ok? E aqui eu tenho os arquivos que eu repliquei da aula 6, né? Onde a gente falou ali sobre objetos, tá? Então eu tenho aqui esses exemplos, né? Que são exemplos herdados aí da aula passada. E tenho também aqui a minha estrutura HTML chamando o scripts.js, tá? Então basta você duplicar a aula passada, a pasta da aula passada e chamá-la aqui dentro, né, do brackets, tá? Clicando aqui em File, Open Folder e dar início aí aos exercícios que a gente vai realizar nessa aula 7, tá? Bom, eu tenho aqui também já no Conemu aberto, né, o diretório onde está a pasta aula 7, como você pode ver aqui, tipos de propriedades, tá? E eu tenho aqui o Blisk, né, como a gente sempre vem fazendo sempre nas aulas, tá? Então, o primeiro passo aqui é, nesse caminho, subir o servidor estático. Então, eu vou dar aqui um http server-o, porque aí eu vou executar a minha aplicação nesse diretório, tá? E aí ele vai rodar aqui esse arquivo index.html, tá? Depois eu posso vir aqui em inspecionar e só jogar aqui para a direita, tá? Para a gente conseguir verificar, né, se o nosso código está ok. Tudo bem? Bom, com essa estrutura pronta, na aula 7, então a gente pode prosseguir falando sobre tipos de propriedades em objetos JavaScript. Então eu começo dizendo a você que desde a primeira aula, onde a gente falou sobre objetos, onde a gente falou sobre as propriedades, tá? Que podem ser adicionadas ou removidas a qualquer momento, justamente porque os objetos em JavaScript são dinâmicos, tá? Desde esse momento, a gente já vem trabalhando com propriedades de dados, ok? Bom, mas aí você fala assim, Rodrigo, mas o que é propriedade de dados, então? As propriedades de dados, elas armazenam um valor, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, esta é uma propriedade de dados porque ela armazena o valor que é um string, que no caso é o meu nome, tá? A mesma coisa que acontece para idade, para sexo e também aqui se é casado ou não, né? A mesma coisa aconteceria se, por exemplo, eu fizesse algo como isso aqui, ó, pessoa.get idade é igual a uma função. E aí aqui dentro eu poderia passar aqui o corpo da função, tá? Ainda assim, esta função aqui, tá? Ela é um valor, tá? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com propriedades de dados. Então, agora eu vou remover tudo isso aqui, tá? Vou manter ali o exemplo do objeto pessoa, tá? A gente só vai fazer algumas modificações, tá? Então, eu vou pegar essa parte que eu não vou precisar, vou pegar isso daqui, vou recortar, vou passar aqui para dentro, para ficar mais claro o que a gente vai fazer, tá? Então, eu posso eliminar tudo isso daqui, ó, basta segurar Ctrl e ir clicando aqui, tá? Que ele vai selecionar vários, e aí eu posso apagar tudo, ok? Bom, na sequência, eu vou selecionar cada um aqui e vou colocar entre aspas. Olha só. Legal. Feito isso, eu posso substituir esse sinal de igualdade por 2 pontos, né? E aí vai ficar certinho como objeto. E por último, eu removo aqui esse ponto vírgula, colocando uma vírgula, tá? E aqui no final não preciso, porque é o último item, né? É a última propriedade do objeto. Então aqui eu tenho o meu objeto configurado. Posso testar para ver se está tudo ok, tá? Então eu vou vir aqui dar um console.log pessoa e aí eu atualizo. Olha só. Então aqui eu tenho o objeto pessoa, né, já definido. Aí você fala assim, mas nossa, Rodrigo, eu posso colocar aspas para definir uma propriedade de objeto? Olha, você pode, tá? Você pode ver que aqui ocorreu uma conversão, tá?
Ele acabou removendo aí essas aspas, né? Mas, vamos limpar isso, né? Vamos limpar daqui. Vamos deixar sem essas aspas, tá? Então, vou vir aqui. Vou aqui no início e removo também, tá? Então, você vai ver que o resultado final vai ser o mesmo, ok? Bom, uma vez que você já sabe, então, que as propriedades de dados existem, né? E são essas propriedades que armazenam valores, tá? Eu vou falar para você sobre as propriedades de acesso, ok? Diferente das propriedades de dados, elas não armazenam nenhum valor, tá? Agora, essas propriedades servem para modificar propriedades de dados. Bom, talvez falando assim fique um pouco confuso, então eu vou exemplificar isso para você na prática, que com certeza você vai entender, tá? Então, por exemplo, supondo que eu queira agora setar aqui uma propriedade de acesso para fazer a modificação, tá? Ali da propriedade idade, eu poderia, por exemplo, criar aqui através dos getters e setters, tá? Por exemplo, aqui get, tá? Get, e aí eu colocaria aqui idade, e isso aqui seria parecido com uma função. Olha só. E aí aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, return this ponto, agora eu coloco um underline, ó, idade. Ok? E aí, eu coloco esse underline justamente porque eu estou acessando uma propriedade de dados através de uma propriedade de acesso. Então eu tenho que vir aqui também, ó, e colocar esse underline aqui. Feito isso, eu faço uma ligação, né, entre elas. Na verdade, eu estou referenciando esse próprio objeto, por isso o uso do this, tá? E aí eu estou utilizando, né, estou modificando ou acessando essa propriedade de dados que é a idade. E para denotar isso, eu coloco aqui o underline, tá? Porque aí tudo fica um pouco mais claro. Então, nesse momento, se eu vier aqui, por exemplo, em pessoa, olha só, aqui no console.log em pessoa, e aí eu acessar aqui, né, através do get idade, essa idade, ele vai me retornar 29. Agora veja que para eu acessar, basta eu colocar aqui, ó, ponto idade. Olha só. Então vou salvar isso aqui e vou atualizar. E aí você vê que ele me retorna idade. Aí você pode falar, mas poxa, não existe mais idade aqui. O que existe é um underline idade, tá vendo? Mas o que acontece? A gente está acessando esta propriedade. Por isso, ela é uma propriedade, tá? É uma propriedade de acesso. Então, quando eu acesso esta propriedade idade, ela tem, entre aspas, né, que não é bem uma função isso daqui, mas é como se fosse uma função que retorna disidade. E não é uma função, porque se fosse uma função, aqui teria, na verdade, um function, tá? E não é o que acontece. Então, em JavaScript nós temos aí duas propriedades de acesso, tá? Que são os getters e os setters, tá? Você pode definir uma ou outra, ou ainda ambas. Por exemplo, aqui se eu quisesse ter uma propriedade para setar a idade agora, então, ó, poderia ter aqui, ó, set idade, tá vendo? Olha só. E aqui eu poderia, por exemplo, falar que idade, então this.idade é igual a 21, ok? Então quando eu executar isso, ó, ele vai modificar a idade para 21. Vamos ver se funciona? Bom, eu tenho aqui idade, tá vendo? Como set e tenho idade como get. Será que isso vai funcionar? Porque as duas propriedades têm o mesmo nome. Bom, eu vou salvar e a gente vê na prática. Ó, salvei e agora eu atualizo e ele diz que houve um erro de sintaxe no setter, tá vendo? Por que houve um erro de sintaxe aqui no setter? Porque as funções, tá? Aliás, as propriedades de modificação, tá? Elas exigem que elas recebam um parâmetro, tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia passar como, por exemplo, ou idade, ou um value aqui mesmo, value, tá? E aí como que isso vai funcionar? Value vai ser atribuído
a propriedade de dados underline idade, tá? Então, como é que eu executo isso? Eu executo assim, ó, pessoa.idade, e aí eu falo que é igual a 21, tá? É assim que funciona. Então, para ficar mais claro, olha só, vou tirar isso daqui, vou fazer essa modificação aqui acima, tá? E aí depois eu vou mostrar somente pessoa, idade. Olha lá. Então, atualizando, agora eu tenho pessoa sendo modificada para 21. Então, sempre que você vai usar um getter, tá? Você não precisa passar um valor aqui. E aí você utiliza os getters dessa forma. Então, implicitamente, tá? O que a gente vem fazendo é, por exemplo, aqui no caso da propriedade nome, sempre que você coloca aqui um nome, ó, sempre que você faz nesse formato, você está usando um getter, tá? Está usando um getter. E quando você faz nesse formato aqui, colocando que a propriedade está recebendo algo, você já está utilizando um setter, ok? E o que ocorre é, supondo que a gente não tivesse declarado isso, ó, tirei de lá. Se eu vier aqui, ó, eu continuo tendo o nome. Se eu colocar aqui vai ser underline idade, ó, e aqui eu modificar para underline idade, tá 21. E aqui eu usei um setter também, só que implicitamente. Eu não declarei, né? Eu não especifiquei aqui dentro como estava antes, tá? Então, no momento que você faz isso, você está utilizando um setter, tá? E aqui eu estou utilizando um getter. Mas nós podemos especificar isso, tá? Nós podemos especificar isso dependendo das necessidades que o nosso sistema ou que o nosso objeto tem e que você quer deixar configurado, tá? Para deixar isso 100% claro, tá? Eu vou falar aqui então, as propriedades de acesso são duas. São as propriedades getters e as propriedades setters, onde as getters servem para você ler as propriedades de dados, tá? E as propriedades de acesso setter, aliás, as propriedades de acesso do tipo setter servem para você modificar as propriedades de dados. Perfeito? E isso tem inúmeras aplicações. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, se eu fiz uma leitura de uma determinada propriedade, e se eu tiver feito uma leitura de uma determinada propriedade, eu quero modificar o estado desse objeto. Então, poderia aqui, por exemplo, ter uma propriedade state. Ó. E aí eu posso colocar aqui, por default, como pristine, tá? Então ela tem um valor chamado pristine, que seria meio que virgem, tá? E aí quando eu acessar a propriedade idade, eu quero modificá-la para dirty, tá? Então como que eu faço isso? Eu posso continuar retornando idade aqui, tá? Mas eu posso falar que a propriedade state vai passar a ser dirty, tá? Então como que eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui e falo que this.state igual dirty. Olha só. Pronto. Agora se eu ler, ó, se eu ler essa propriedade de início, tá? Eu vou até comentar isso daqui. Se eu ler a propriedade idade aqui, olha só. Originalmente ela me mostra 29, tá? E aí eu quero ler também, vou mostrar aqui abaixo agora, a propriedade state. O que será que state vai me mostrar? O que será? Vamos ver. Vou atualizar aqui. E aí ele me deu que tem um erro, olha só. Tem um erro. E esse erro ocorreu porque pristine não é um objeto, não é uma função, tá? E ele não está declarado aqui entre aspas, então ele também não é uma string. E nesse caso ele deve ser uma string. Então eu vou colocar aqui entre aspas, e aí esse erro já vai parar de ocorrer. Olha lá. Então olha só, como
a propriedade idade ainda não foi lida, ó, o valor que está sendo apresentado é pristine, tá? Aí você pode falar assim, mas espera aí, como que a propriedade idade ainda não foi lida? É que na verdade, ó, a gente leu underline idade, eu estou mostrando aqui, tá? Agora no momento que eu colocar aqui, ó, idade, olha só, eu vou atualizar, e aí ele gerou um erro, olha só. Novamente, tá? Porque isso não é uma variável, não é um objeto, tá? E também no momento não é um string. Então ele deve ser uma string, tá? E aí, quando eu atualizar aqui, olha só, agora é dirty. Inclusive, no AngularJS você consegue verificar estados de formulário, tá? Utilizando um recurso semelhante a esse, tá? Quando você modifica um determinado campo do formulário, ele consegue verificar se esse campo antes era pristine, tá? E depois que modifica esse campo preenchendo algum valor, tá? Ele passa a ser dirty. E aí você pode fazer uma série de validações com base nisso. Então, essa é uma das aplicações, tá? Que você pode utilizar para verificar estados de objetos, tá? Então, você vê que eu estou verificando aqui o estado de um objeto que antes era pristine, e a partir do momento que a propriedade idade foi acessada, passou a ser dirty, ou seja, ele antes era virgem, e aí como você fez uma leitura, ele passa a ser dirty, ok? Então, para ficar claro, sempre que você desejar executar algum tipo de operação, tá? Por exemplo, realizar uma soma, modificar um estado do objeto, tá? Ou você tem que especificar que quando determinada propriedade for modificada, uma ação deve ocorrer, você deve utilizar aqui os getters e os setters para isso, tá? Agora, se você for somente modificar, né, um valor sem que nada mais aconteça, aí eu recomendo que você não utilize os getters nem os setters, tá? Eu recomendo que você faça isso diretamente na propriedade, como por exemplo aqui agora é Rodrigo, e aí se eu alterar esta propriedade Rodrigo aqui, nome aliás, para José, eu posso fazer dessa forma, tá? E por que eu posso fazer dessa forma? Eu posso fazer porque nenhuma outra ação mais vai ser executada e é muito mais rápido, então, eu alterar diretamente, tá? Quando outra ação tiver que ocorrer, além da própria alteração do valor da propriedade de dados, então, eu uso uma propriedade de acesso para realizar essa modificação, como no caso aqui eu usei o this para modificar a propriedade state. Aliás, eu usei o get, né, para modificar a propriedade state do objeto. Tudo bem? Bom, agora que você já entendeu como funcionam as propriedades de dados e as propriedades de acesso, eu vou finalizar essa aula por aqui. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre os atributos comuns, tá, entre as propriedades de acesso e as propriedades de dados. Então, finalizo por aqui e te vejo na próxima aula.